Graça e paz, amados irmãos. Um novo dia se inicia, uma dádiva imerecida que nos foi presenteada pela maravilhosa, insondável e inesgotável graça de nosso Deus. E com ele, a preciosa e renovada oportunidade de buscar sua presença, fortalecer nossa fé e, de maneira decisiva, alinhar nosso coração aos seus propósitos eternos. Antes de começarmos esta oração da manhã, vamos nos posicionar com reverência, humildade e uma perspectiva de ousada confiança diante de nosso Senhor, inspirando-nos no fundamento mais revolucionário e na declaração mais libertadora para os desafios da jornada, registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23, nas palavras do próprio Jesus: "Se podes crer, tudo é possível ao que crê." Que arsenal de poder, que declaração de potencial ilimitado, que fundamento inabalável para começar o nosso dia! Este texto não é uma fórmula mágica, mas uma declaração de princípio divino. Jesus, diante de um pai desesperado e de um problema insolúvel aos olhos humanos, não aponta para a gravidade do problema, mas para a condição do coração do suplicante. Ele nos oferece um antídoto divino contra os venenos mais paralisantes da alma humana, o ceticismo e a mentalidade de limitação. Ele nos força a confrontar uma verdade essencial que deve moldurar cada passo que damos. Nossa realidade é moldada não pelo que vemos, mas por aquilo em que cremos. A conversa não começa com "vamos analisar a dificuldade" ou "deixe-me ver se isso é viável", mas com um convite radical à fé: "se podes crer." A genialidade espiritual desta declaração está em transferir o foco do obstáculo para a onipotência de Deus, que é acessada pela fé. Ele nos ensina que a preparação humana, os planos, as estratégias, os recursos, têm seu lugar, mas o que move montanhas é a fé no Deus para quem nada é impossível. A frase é um desafio e uma promessa. O desafio é: "se podes crer", uma pergunta que sonda a profundidade da nossa confiança. Jesus está nos perguntando: você realmente acredita em quem eu sou e no que eu posso fazer, para além do que seus olhos veem e sua lógica permite? A promessa é: tudo é possível ao que crê. Tudo aqui não se refere a desejos caprichosos, mas a tudo o que está alinhado com a vontade e a glória de Deus. É a convicção de que não há diagnóstico, crise financeira, conflito relacional ou projeto audacioso que esteja fora do alcance do poder de Deus quando um coração crente se conecta a Ele. Crer neste contexto não é um mero assentimento intelectual, é uma adesão de todo o ser, uma confiança radical que se lança no poder de Deus mesmo sem ver o caminho. Portanto, viver a verdade desta passagem é viver com o coração ancorado na infinita possibilidade de Deus. É um chamado para uma reorientação radical de nossa perspectiva, das lentes da limitação para as lentes da fé. A nossa vitória em Cristo Jesus não nos isenta dos desafios que parecem impossíveis. Pelo contrário, ela nos dá autoridade para crer no impossível. Nós não lutamos para alcançar a vitória, nós lutamos a partir de uma posição de vitória já conquistada por Cristo, e a fé é a chave que destrava a manifestação dessa vitória em nossa realidade. Ser um vencedor em Cristo é saber que o sucesso dos nossos planos não depende primariamente de nossa genialidade, mas de nossa capacidade de crer no Deus que realiza o impossível. Nossa vitória não deriva de nossa força, mas de nossa fé no poder de aquele que nos fortalece. Enfrentar os desafios do dia com esta mentalidade é trocar a dúvida pela declaração, a ansiedade pela confiança e a busca frenética pelo descanso que vem de saber que o Deus, para quem tudo é possível, luta por nós. Talvez você esteja acordando nesta manhã sentindo-se esmagado pela pressão de um projeto que parece grande demais, de uma meta que parece inalcançável, de um diagnóstico que soa como uma sentença final. Talvez seus olhos estejam fixos no tamanho da montanha à sua frente e não no poder do Deus que move montanhas. Talvez você tenha comparado seus recursos com os desafios e se sentiu pequeno, despreparado e impossibilitado.
Talvez a voz do ceticismo esteja sussurrando que você precisa ser realista, que não há o que fazer. Hoje, esta oração será um ato deliberado de ativar a nossa fé. Será um momento de desviar o foco da nossa fraqueza e fixá-lo na onipotência soberana de Deus. Que ela seja um bálsamo para sua alma duvidosa, um capacete da salvação para sua mente assediada pela lógica da derrota e a espada do Espírito para o seu dia. Agora respire fundo, descanse seu coração e junte-se a mim nesta jornada de oração, declarando e se apoderando do poder que torna tudo possível. Agora, curve a sua cabeça. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Deus do impossível. Hoje, neste novo dia que se descortina diante de nós como um presente imerecido de Tua graça, nós nos colocamos diante da Tua santa e majestosa presença. Nosso coração, muitas vezes pequeno e intimidado diante das impossibilidades da vida, transborda de adoração. Não primariamente pelos resultados que esperamos alcançar ou pelas montanhas que desejamos mover, mas pela magnificência inabalável do Deus que Tu és. Antes que qualquer súplica por milagres ou intervenções brote de nossos lábios, queremos Te exaltar, pois Tu és digno de todo louvor. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, para quem absolutamente nada é impossível. Diante da incredulidade de Sara, Tu perguntaste: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? E a história respondeu com o riso de um filho da promessa. O profeta Jeremias, contemplando a Tua grandeza, declarou a verdade que acalma nossa alma. Ah, soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra pelo Teu grande poder e por Teu braço estendido. Nada é difícil demais para Ti. Tu és o Deus que abriu o Mar Vermelho, transformando um beco sem saída de desespero em um caminho de libertação, enquanto Teus inimigos eram tragados pelas águas. Tu és o Deus que derrubou as muralhas impenetráveis de Jericó, não com a força de arietes, mas com um som absurdo e poderoso de trombetas e um grito de fé, ensinando-nos que nossas maiores vitórias são conquistadas através da obediência e da confiança em Teus métodos. Nós reconhecemos a Tua soberania absoluta e meticulosa sobre cada plano que traçamos, sobre cada projeto que iniciamos, sobre cada circunstância impossível que enfrentaremos hoje. Tu és o oleiro e nós somos o barro. Cada ideia criativa que surge em nossa mente, cada grama de força em nossos músculos, cada batida rítmica de nosso coração é um testemunho incessante da Tua graça sustentadora. Tu és o Deus que conhece o fim desde o começo, o Alfa e o Ômega, aquele cujo propósito prevalece sobre a infinidade de planos que pulsam no coração humano, pois, como declara a Tua palavra, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E é nesse propósito perfeito que desejamos crer e descansar. Contemplamos, ó Pai, a vastidão de Tua criação e nos sentimos pequenos, mas amados. Os céus proclamam a Tua glória e o firmamento anuncia a obra das Tuas mãos. Um dia faz declaração a outro dia,
e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala, onde não se ouça a sua voz. Salmo 19, versos 1 ao 3. Desde a menor partícula subatômica até a mais distante galáxia, tudo subsiste pela tua palavra de poder. Tu chamas as estrelas pelo nome e nenhuma delas falta. Isaías 40, 26. Como podemos então duvidar do teu poder para intervir nas nossas vidas tão finitas e frágeis? Perdoa-nos, Senhor, por nossa visão limitada, por medirmos o teu poder infinito com a régua de nossa compreensão humana. Perdoa-nos pelas vezes em que, como os discípulos no barco, somos tomados pelo medo diante da tempestade, esquecendo que o Criador dos ventos e dos mares está conosco. Marcos 4, 37 ao 41. Neste momento de oração, queremos abrir nosso coração com a sinceridade daquele pai que, desesperado pela condição de seu filho, clamou a Jesus: Eu creio, Senhor, ajuda minha incredulidade. Marcos 9, 24. Reconhecemos essa mesma dualidade em nós. Uma parte de nossa alma se eleva em fé, lembrando de teus grandes feitos no passado, das promessas infalíveis em tua palavra e dos milagres que já testemunhamos. Mas outra parte, influenciada pelas circunstâncias, pelas vozes do pessimismo e pelas feridas de decepções passadas, vacila e teme. Confessamos nossa fraqueza, nossa tendência a andar pelo que vemos e não pelo que cremos. Confessamos que, por vezes, a montanha à nossa frente parece mais real e mais poderosa do que o Deus que move montanhas. Pedimos, ó Espírito Santo, que venhas em auxílio da nossa fraqueza. Tu que intercedes por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Sonda nosso coração. Onde encontrares dúvida, planta a semente da fé genuína. Onde encontrares medo, inunda-nos com o teu perfeito amor que lança fora todo medo. 1 João 4,18. Onde encontrares ansiedade, lembra-nos da promessa de Jesus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. João 14:1. Ajuda-nos a não apenas recitar as palavras, tudo é possível ao que crê, mas a vivê-las, a respirá-las, a torná-las o fundamento sobre o qual construímos nossas esperanças e enfrentamos nossos desafios. Queremos louvar-te não apenas pelo que tu fazes, mas por quem tu és. Tu és Yahvé Jiré, o Senhor que provê, assim como providenciaste o cordeiro para Abraão no monte Moriá, Gênesis 18:14. Tu cremos que tu provê para cada uma de nossas necessidades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Tu és Yahvé Rafá, o Senhor que sara. Tu curaste as águas amargas de Mará em Êxodo 15:26 e continuas sendo o médico divino que pode tocar em nossos corpos enfermos, em nossas mentes cansadas e em nossas almas feridas. Tu és Yahvé Nissi, o Senhor nossa bandeira. Em meio às batalhas da vida, quando os nossos braços se cansam de lutar, tu és o estandarte que nos garante a vitória. Assim como fizeste por Moisés contra os amalequitas, Êxodo 17:15. Tu és Yahvé Shalom, o Senhor nossa paz. Em um mundo de caos e incerteza, tu és a paz que excede todo o entendimento, que guarda nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Recordamos a jornada do teu povo Israel pelo deserto.
Eles viram o mar se abrir, comeram um maná que caía do céu, beberam água da rocha e foram guiados por uma coluna de nuvem e de fogo. Ainda assim, em seus corações, a incredulidade floresceu repetidas vezes. Quantas vezes, Senhor, nos assemelhamos a eles? Tu nos livras de uma dificuldade e nós te louvamos. Mas ao surgir o próximo obstáculo, a memória do milagre passado se apaga e damos lugar à murmuração e à dúvida. Perdoa nossa ingratidão e nossa memória curta. Ajuda-nos a construir memoriais da Tua fidelidade em nossos corações, para que nos dias de escuridão possamos olhar para trás e dizer com confiança: até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7,12. A fé que Tu pedes de nós, Senhor, não é uma fé cega e irracional. É uma fé que se ancora na realidade do Teu caráter e na veracidade da Tua palavra. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 119, 105. Ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus 4:12. É nela que encontramos as promessas que sustentam nessa crença. Prometeste nunca nos deixar nem nos abandonar. Ensina-nos, Pai, a orar com a ousadia de Elias, um homem sujeito às mesmas paixões que nós, que orou com fervor para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Tiago 5:17-18. Que a nossa fé não seja passiva, mas ativa e perseverante. Que, como a viúva insistente da parábola, não desanimemos de clamar por justiça e intervenção. Lucas 18:1-8. Que, como Jacó, nos agarremos a Ti e não Te deixemos ir até que nos abençoes. Gênesis 32:26. Fortalece-nos, Senhor, para quando a resposta parecer demorar. Sabemos que o Teu tempo não é o nosso tempo. Tu operas na eternidade e vês o quadro completo, enquanto nós enxergamos apenas um fragmento. Ajuda-nos a esperar em Ti com paciência e esperança, como o salmista que declarava: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmos 41. Que durante a espera, nosso caráter seja moldado, nossa fé purificada e nossa dependência de Ti aprofundada. Que a espera não seja um tempo de ansiedade, mas de adoração e confiança, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Hebreus 10:23. E acima de tudo, que o nosso maior desejo não seja o milagre em si, mas a glória do Teu nome. Que cada oração respondida, cada montanha movida, cada impossibilidade superada, sirva como um testemunho poderoso para o mundo do Teu amor, do Teu poder e da Tua fidelidade. Que as nossas vidas se tornem um eco da Tua grandeza, para que outros, ao verem o que Tu fizestes por nós, também possam crer. Nós Te agradecemos, Pai, porque o fundamento da nossa fé não está em nossa própria capacidade de crer, mas na Tua infinita capacidade de agir. Agradecemos por Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12:2. Foi Ele quem, na cruz, venceu o pecado e a morte, rasgando o véu e nos dando livre acesso ao Teu trono de graça. É no nome de Jesus, nome que está acima de todo nome, que ousamos nos aproximar e apresentar nossas petições. Neste dia, escolhemos crer. Cremos contra toda a esperança, como Abraão. Cremos apesar das circunstâncias. Cremos porque Tu és Deus. E porque Tu és Deus, declaramos que o impossível se torna possível. Entregamos a Ti nossos planos, nossos medos, nossas esperanças e, acima de tudo, nosso coração. Usa-nos para a Tua glória. Que a nossa fé, mesmo que pequena como um grão de mostarda, seja suficiente para mover as montanhas que precisam ser movidas em nossas vidas e no mundo ao nosso redor.
Te louvamos porque a nossa vitória, a verdadeira e duradoura vitória, não reside em nossa frágil competência, em nossa limitada inteligência ou em nossa rede de contatos, mas sim na fé que Tu mesmo geras em nós e que se conecta ao Teu poder ilimitado. Como a videira sustenta os ramos, Tu nos sustentas, e a verdade que Jesus nos ensinou ecoa em nosso espírito nesta manhã. Sem mim, nada podeis fazer. João 15:5. Reconhecemos que qualquer fruto de justiça, qualquer ato de bondade, qualquer lampejo de sabedoria que produzirmos hoje, será o resultado da Tua seiva fluindo através de nós pela fé. Por isso, a nossa confiança não está em nossa própria força ou poder, mas na promessa que destes a Zorobabel e que tomamos para nós, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Te exaltamos pela Tua fidelidade imutável que se revela radiante a cada manhã, lembrando-nos que, como o profeta Jeremias escreveu em meio à desolação, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as Suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande a Tua fidelidade. Lamentações 3, de 22 a 23. Tuas misericórdias são a prova viva de que nossas falhas de ontem, nossas dúvidas da noite passada e nosso ceticismo desta madrugada não anulam a Tua inabalável disposição em nos convidar a crer novamente. Elas nos enchem de uma esperança ousada, de uma fé renovada e de uma coragem sobrenatural para viver este dia não com a mentalidade de órfãos desamparados, lutando sozinhos contra gigantes intransponíveis, mas com a mentalidade regial de filhos amados do Rei adotados em Tua família, a quem deste o Espírito pelo qual clamamos. Abba, Pai. Romanos 8:15. Obrigado, Pai, porque o nosso sucesso não é medido pelo que vemos em nossas mãos, mas pela certeza de saber que nossos planos, nosso futuro e nossa própria vida estão seguras em Tuas mãos onipotentes, que podem realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Senhor, com humildade, reverência e um júbilo profundo, reconhecemos e celebramos a obra central e consumada de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa fé encarnada, o autor e consumador da nossa fé, o cumprimento de todas as Tuas promessas, o sim de Deus para cada uma de nossas necessidades. Ele é o nome acima de todo nome, aquele diante do qual, como declara a Escritura, todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É por crermos neste nome que acessamos o impossível. É através dele, o leão da tribo de Judá, que venceu, e o Cordeiro de Deus que foi morto e tirou o nosso pecado, que temos acesso direto, ousado e sem impedimento ao Teu trono de graça. Não nos aproximamos com medo, como servos distantes, mas com a confiança que a Tua palavra nos garante, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Viemos para recebermos misericórdia para nossa incredulidade e acharmos graça para crermos no momento oportuno. A Sua ressurreição gloriosa é a prova definitiva e irrefutável de que o Teu poder é infinitamente maior do que o poder da morte, da tirania do pecado e de qualquer adversário espiritual ou físico que se levante contra nós. Confiamos que, por estarmos nele e ele em nós, o mesmo poder explosivo e criador, a incomparável grandeza do Seu poder para conosco os que cremos, segundo a eficácia da força do Seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, opera em nós hoje. Esse poder não apenas nos salva, mas nos capacita, nos fortalece e nos comissiona para enfrentar cada desafio, não na esperança de talvez vencer, mas na certeza da vitória que Ele já conquistou por nós e que nós acessamos pela fé. Por isso, Te adoramos com todo o nosso ser, com nossa mente, alma e forças.
queremos te agradecer pelo acesso irrestrito que temos à tua presença, pela identidade segura que temos como coerdeiros com Cristo, Romanos 8:17, e pela paz que excede todo o entendimento que guarda nossos corações e mentes. Cremos que neste dia, por causa de Jesus, andaremos de cabeça erguida, com os corações confiantes em Ti, sabendo que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Que a nossa vida, nossas palavras, nossas reações e nossas decisões hoje sejam um testemunho constante para a Tua glória, uma prova viva e irrefutável para um mundo cético de que o nosso Deus reina e que, para aquele que nele crê, tudo é possível. Pai Santo, Deus Altíssimo, soberano sobre toda a criação, nós nos prostramos diante da Tua majestade infinita nesta hora, com o coração humilde e a alma reverente. Reconhecemos o Teu poder que transcende a lógica, a Tua fidelidade que nos convida a crer e a Tua santidade que nos chama à dependência. Diante do esplendor do Teu ser e do convite claro para confiarmos em Ti, somos confrontados com a nossa própria realidade. Reconhecemos, Pai, que inúmeras vezes vivemos de forma completamente oposta a esta verdade. Sem a Tua graça, nossa tendência natural é a dúvida, o medo e o ceticismo. Com os corações abertos e sem máscaras, nós nos achegamos ao Teu trono de graça para confessar nosso pecado de incredulidade e de uma fé pequena. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que olhamos para as circunstâncias e as consideramos maiores do que a Tua palavra. Confessamos que passamos mais tempo analisando o tamanho dos nossos gigantes do que meditando no tamanho do nosso Deus. Perdoa-nos por abraçarmos a lógica do mundo, por nos sentirmos limitados pelos nossos recursos, pela nossa história e pelas opiniões dos outros. Quando fomos chamados a viver pela fé e não pela vista, confessamos o pecado do medo, que é o fruto direto da incredulidade. Perdoa-nos, Pai, por permitirmos que a ansiedade domine nossa mente e paralise nossas ações, quando a Tua palavra nos ordena a crer somente. Confessamos que demos mais crédito às vozes da dúvida e do pessimismo do que às Tuas promessas infalíveis de que tudo é possível ao que crer. Cada vez que entramos em pânico diante de um desafio, revelamos que nossa fé não estava firmada na rocha do Teu poder, mas na areia de nossas próprias percepções. Derramamos diante de Ti a nossa confissão sobre o pecado da murmuração e da impaciência diante das impossibilidades. Confessamos que, em vez de crer, muitas vezes reclamamos. Em vez de declarar a Tua palavra sobre a situação, descrevemos repetidamente o problema, dando-lhe mais poder em nossa mente. O resultado, Senhor, tem sido sempre o mesmo: exaustão, frustração e a dolorosa percepção de nossa própria impotência. Perdoa-nos, Senhor, por esquecermos que Tu és o Deus do impossível e que a nossa paz está em crer em Ti. Confessamos o pecado de esquecer as Tuas obras passadas. Quando uma nova montanha se ergue, confessamos que muitas vezes agimos como se nunca tivéssemos visto a Tua mão poderosa nos livrando antes. Perdoa-nos por nossa amnésia espiritual, que nos faz duvidar do Teu poder no presente, porque nos esquecemos da Tua fidelidade no passado. Perdoa-nos por não construirmos memoriais de gratidão em nossos corações, que poderiam servir como fortalezas de fé em tempos de crise. Com o coração arrependido, como aquele pai desesperado diante de Jesus, nós clamamos a Ti: Eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Reconhecemos que até a fé que temos é um dom Teu. Perdoa-nos por não cultivarmos essa fé, por não a alimentarmos com a Tua palavra e com a oração. Perdoa-nos por termos o Deus do universo ao nosso lado, mas vivermos como órfãos, limitados e derrotados. Ó Pai de misericórdia, tendo confessado essas falhas, nós clamamos pelo Teu perdão. Não nos baseamos em nossa capacidade de crer, mas na obra perfeita do nosso Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé.
Pedimos que o sangue daquele que nos amou e se entregou por nós, nos purifique de toda dúvida, de todo medo e de toda incredulidade. Lava-nos, Senhor. Cria em nós, ó Deus, um coração crente e corajoso. Renove dentro de nós um espírito de ousada confiança. Restitui-nos a alegria da nossa salvação, que é a nossa verdadeira vitória, e a autoridade que vem do Teu Espírito. E agora, Senhor, olhamos para este dia com uma nova perspectiva, com esperança e com fé, não em nossas habilidades, mas no Teu poder que torna tudo possível. Ajuda-nos a nos despir do velho homem, de olhar cético, e a nos revestir da nossa verdadeira identidade em Cristo, a de filhos que são mais que vencedores em Ti. Ajuda-nos a pensar como quem crê, a falar como quem crê e a agir como quem crê. Não porque somos fortes, mas porque Tu és a nossa força. Esvazia-nos de todo pensamento que diz, é impossível, e enche-nos com a verdade do Teu Espírito que diz, tudo posso naquele que me fortalece. Que a nossa mente seja renovada pela Tua palavra, para que possamos experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade, que inclui a manifestação do Teu poder em nossa fraqueza. Dá-nos a coragem de enfrentar os desafios de hoje, não como sentenças de derrota, mas como oportunidades para ver e declarar: eu creio, e para mim tudo é possível em Cristo. Senhor Todo-Poderoso, nosso Pai de amor, nós nos achegamos a Ti nesta manhã, não para pedir uma vida sem desafios, mas para pedir um aumento da nossa fé para superar os desafios. Nós nos apropriamos pela fé da nossa identidade de vencedores em Cristo Jesus, vencedores que sabem que o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em nós. Por isso hoje, com ousadia e confiança, Te pedimos, Senhor. Primeiramente, oramos por uma disciplina espiritual para alinhar a nossa mente com a Tua verdade antes de agir. Que o Teu Espírito Santo treine os nossos corações a rejeitarem instintivamente pensamentos de dúvida e limitação e a se apegarem à verdade da Tua palavra. Remove de nós o espírito de ceticismo e a pressa que nos faz agir baseados apenas no que é visível e lógico. Queremos não apenas saber essa verdade intelectualmente, mas praticá-la a cada momento. Que o ato de crer na Tua palavra seja a nossa primeira reação ao acordar, ao nos deparar com uma má notícia, ao sentir a pontada do medo e ao planejar os próximos passos. Que seja a nossa postura constante de vida. Oramos para que possamos andar como vencedores na nossa vida profissional e em nossos projetos, porque cremos que o Teu poder opera através de nós. Senhor, que possamos entrar em nosso local de trabalho hoje, não com a pressão de ter a todas as respostas, mas com a fé de quem sabe que pode clamar ao Deus que tem toda a sabedoria e poder. Diante de metas ambiciosas, de problemas complexos e da busca por resultados, ajuda-nos a trabalhar com diligência e excelência, crendo em Ti para soluções criativas, para portas abertas e para recursos inesperados. Dá-nos a graça de operar a partir de um lugar de paz e fé, não para nossa glória, mas para que nossos colegas vejam que nossa capacidade e nossa calma vêm de uma fonte superior. Que a nossa fé em Ti seja um testemunho do poder do nosso Deus. Pai amado, firmados na verdade poderosa de que se podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 9:24. Nós nos aproximamos a Ti nesta manhã, não para pedir uma vitória baseada em nossa força, mas para aprender a andar na vitória que vem da fé no Teu poder soberano, que já nos foi garantida em Cristo. Queremos que essa identidade celestial se torne nossa realidade terrena, manifesta em cada área de nossa vida. Por isso, com o coração aberto e a fé ativada, dedicamos este tempo para orar especificamente sobre os campos de batalha do nosso dia a dia, pedindo que o Teu Espírito nos ensine e nos capacite a viver como os vencedores que já somos, porque cremos no Deus do impossível. Oramos em primeiro lugar para que sejamos vencedores sobre a mentalidade de impossibilidade e a paralisia da dúvida ao exercitarmos uma fé ousada. Pai,
Nós te louvamos porque a nossa vitória sobre o ceticismo não é uma questão de nossa própria força de vontade, mas um ato de fixar o nosso olhar em teu poder. Declaramos e nos apropriamos da verdade que confronta a nossa lógica limitada, registrada em Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Senhor, grave essa promessa em nosso espírito. Infinitamente mais é a tua medida. Ajuda-nos a identificar as áreas em que temos pensado e pedido de forma pequena, limitando o que tu queres fazer. Nós confessamos, Pai, que muitas vezes nosso coração se inclina para o que é seguro e previsível, quando a verdadeira vitória está em crer no infinitamente mais do teu poder. Nesta manhã, quando nos preparamos para enfrentar o dia, pedimos que o teu Espírito Santo nos dê um discernimento sobrenatural para ver possibilidades onde o mundo só vê problemas. Como a tua palavra nos ensina em 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. Senhor, queremos viver como quem acredita que o invisível é mais real que o visível. Quando a tentação da paralisia vier hoje, seja diante de um relatório médico desanimador, seja diante de uma dívida que parece impagável, seja diante de um relacionamento que parece irremediavelmente quebrado, seja o sentimento de incapacidade diante de uma tarefa complexa, em cada uma dessas situações, que a nossa primeira reação seja declarar em voz alta: eu creio no Deus que pode fazer infinitamente mais. Dá-nos a força sobrenatural que vem do teu Espírito para praticar o que a tua palavra nos instrui em Mateus 17:20. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. A cura para a mentalidade de impossibilidade é a fé, mesmo que pequena, no Deus que é grande. Ajuda-nos a substituir o pensamento "isso não tem jeito" pela declaração: com Deus, todas as coisas são possíveis. Pai, sabemos que a pressão da realidade virá, mas nos agarramos à promessa de que a tua força se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos que os desafios não são para nos destruir, mas para serem palcos para a manifestação do teu poder. Que hoje seja um dia de vitória retumbante sobre a dúvida, não para nossa vanglória, mas para o louvor do teu poder que atua em nós. Declaramos em nome de Jesus que não estamos sozinhos na luta. Declaramos que cremos no teu poder. Declaramos que ao primeiro sinal de impossibilidade, nossos corações se voltarão para o Deus para quem nada é impossível. Hoje, escolheremos a fé, a coragem e a ação que pertencem aos filhos de Deus que sabem que a batalha é do Senhor. Oramos, em segundo lugar, para que sejamos vencedores em nossos projetos e vocação, ao submetermos nossos planos à tua soberania e crermos em teu poder para realizá-los. Senhor, nós reconhecemos com humildade e clareza que a nossa vitória em Cristo é testada de forma intensa e contínua na arena dos nossos planos, sonhos e trabalho diário. É nesse campo de batalha que a nossa fé professada se encontra com a realidade. A pressão implacável por resultados, a sirene sedutora do sucesso mundano e a ambição natural que pulsa em nosso coração muitas vezes nos levam a agir de forma independente, a confiar em nossos próprios carros e cavalos, esquecendo que o arquiteto mestre de toda a criação e de cada detalhe de nossa vida és tu. Como os construtores da Torre de Babel, somos tentados a edificar monumentos para o nosso próprio nome, a buscar uma segurança que se origina em nossa própria engenhosidade, esquecendo que qualquer empreendimento não iniciado, sustentado e terminado na fé em ti está fadado a se tornar confusão e ruína. Pedimos a intervenção do teu Santo Espírito para sermos vencedores sobre a fortaleza do orgulho que se ergue em nossos corações, o orgulho de nossos próprios planos e sobre o veneno amargo da frustração que tenta nos paralisar quando as coisas não saem como planejamos. Nós confessamos abertamente
Não podemos vencer essa batalha contra o nosso ego com nossas próprias forças. A nossa natureza humana sempre tenderá à autonomia e ao controle. O resultado dessa autonomia é sempre o mesmo: ansiedade, esgotamento e um profundo vazio. Mas ao desviarmos o nosso olhar de nossa própria insuficiência e olharmos para Ti, o Deus soberano, recebemos a graça capacitadora para planejar com a sabedoria que vem do alto e para entregar os resultados com a confiança de uma criança. Ajuda-nos, Pai, a construir os projetos de nossa vida, sejam eles grandes ou pequenos, sobre a rocha inabalável que é Cristo, crendo que Tu podes fazer o impossível através deles. Queremos ser como o construtor prudente da parábola de Jesus, que cavou fundo e alicerçou sua casa na rocha, para que quando viessem as tempestades da adversidade, os ventos das críticas e as inundações das crises inesperadas, nossos projetos permaneçam de pé, não por serem perfeitos, mas por estarem fundados na fé em Ti. Mateus 7:24-25. Que o princípio divino de Provérbios 16:3, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos, seja o lema gravado nos portais de nossa vida profissional e pessoal. Ajuda-nos a compreender que consagrar significa entregar a Ti os nossos planos e crer que Tu és poderoso para realizá-los de uma forma que excede nossas expectativas. É um ato contínuo de rendição e fé. Significa entregar a Ti a planta, os materiais, o cronograma e, acima de tudo, o resultado final, crendo que Tu podes multiplicar os pães e peixes do nosso pouco esforço. Para isso, clamamos que a verdade soberana de Provérbios 19:21 governe nosso coração e se lhe ensine nossas ansiedades. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Senhor, quando a tentação de nos apegarmos firmemente aos nossos próprios planos surgir, que o Teu Espírito nos lembre da beleza e da perfeição do Teu propósito. Capacita-nos a manter as mãos abertas, a mente flexível e o espírito submisso, prontos para que Tu alteres, redirecione ou até mesmo cancele nossos planos para que o Teu propósito, que é sempre bom, perfeito e agradável, prevaleça. Que possamos, como o apóstolo Tiago nos instrui, abandonar a arrogância de dizer hoje ou amanhã faremos isso ou aquilo, e em vez disso, adotar a postura humilde de fé que declara: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Tiago 4:15. Especificamente, com o coração aberto diante de Ti, oramos pela vitória em nossas carreiras e em nosso trabalho. Pai, dá-nos fé para crer em promoções, em projetos inovadores, em soluções para problemas crônicos. Liberta-nos da necessidade de validação humana e ajuda-nos a encontrar nossa mais profunda satisfação em fazer um trabalho excelente para a Tua glória. Que a instrução de Paulo aos Colossenses seja a nossa prática diária. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3:23. Que nossas mesas de trabalho se tornem altares de adoração. Santifica nossas ambições para que não busquemos construir nossos próprios pequenos reinos, mas sim expandir o Teu. Oramos pela vitória em nossos estudos. Dá-nos fé para crer em entendimento sobrenatural, em capacidade para aprender e em sucesso nas avaliações, buscando a Tua sabedoria, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. Oramos pela vitória em nosso ministério. Pai, dá-nos fé para crer em salvação de vidas, em curas, em milagres e na edificação da Tua igreja. Lembra-nos constantemente que um plantou, outro regou, mas o crescimento vem de Ti. 1 Coríntios 6:6. Ajuda-nos a construir com ouro, prata e pedras preciosas, com motivações puras e a verdade da Tua palavra. Declaramos em nome de Jesus que nossos planos e projetos são consagrados a Ti. Nós os depomos aos pés da Tua cruz, rendidos a Ti. Declaramos que Teu propósito é soberano e que cremos no Teu poder para agir através de nós. Nos submetemos a Ele com alegria e expectativa, confiando que até os Teus nãos são atos de amor.
Declaramos que somos vencedores sobre toda frustração e ansiedade, porque nossa primeira reação diante do inesperado não será o pânico, mas sim nos voltarmos para Ti em fé, crendo que tudo é possível para Ti. Senhor, nosso Deus e Pai, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Deus do impossível, o eterno e inabalável fundamento da nossa existência. Hoje, neste novo dia que se descortina diante de nós como um presente imerecido de Tua graça, uma página em branco que somente a Tua mão pode preencher com propósito e significado, nós nos colocamos diante da Tua santa e majestosa presença. Com os corações despidos de qualquer pretensão, como filhos que se achegam ao Pai, buscamos a Tua face, não apenas as Tuas mãos. Nosso espírito, tantas vezes acorrentado pela lógica do visível e intimidado pelas montanhas intransponíveis da vida, anseia por transcender e repousar na vastidão do Teu ser. Por isso, nossa alma transborda de adoração, não primariamente pelos resultados que esperamos alcançar ou pelos milagres que desejamos testemunhar, mas pela magnificência inabalável do Deus que Tu és. Antes que qualquer súplica por intervenções brote de nossos lábios, queremos Te exaltar, pois Tu és digno de todo louvor, honra e glória. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, para quem absolutamente nada é difícil, nada é surpreendente, nada é impossível. O universo inteiro é um sussurro da Tua força. Tu disseste, haja luz, e a luz irrompeu na existência, rasgando o véu da escuridão primária. Gênesis 1 e versículo 3. Tu estabeleceste os fundamentos da terra e vestiste os céus de nuvens. Foi a Tua sabedoria que fixou os limites para o mar, dizendo, até aqui virás e não passarás adiante, e aqui se quebrarão as Tuas ondas orgulhosas. Jó 38 e versículo 11. Tu chamas cada estrela pelo seu nome, e pela grandeza da Tua força e pelo Teu forte poder, nenhuma delas falta. Isaías 40 e versículo 26. Como podemos nós, criaturas formadas do pó da terra, ousar impor limites ao Teu poder? Diante da incredulidade de Sara, um eco da nossa própria incredulidade, Tu perguntaste com uma calma soberana, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? E a história respondeu com o riso de Isaac, o filho da promessa, um testemunho vivo de que a Tua palavra cria realidades onde só existe o vazio. O profeta Jeremias, contemplando a Tua grandeza criadora e redentora, declarou a verdade que acalma nossa alma e ancora a nossa esperança. Ah, soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra pelo Teu grande poder e pelo Teu braço estendido. Nada é difícil demais para Ti. Esta não é uma mera poesia, mas o fundamento da nossa fé. Tu és o Deus que abriu o Mar Vermelho, não com uma ponte construída pela engenhosidade humana, mas com o sopro do Teu fôlego, transformando um beco sem saída de desespero em um caminho de libertação, enquanto Teus inimigos, que representam tudo aquilo que nos persegue, eram tragados pelas águas da Tua justiça. Êxodo 14 e versículos de 26 a 30. Tu és o Deus que derrubou as muralhas impenetráveis de Jericó, não com a força de arites e catapultas, mas com o som absurdo e espiritualmente poderoso de trombetas e um grito de fé, ensinando-nos para sempre que nossas maiores vitórias não são conquistadas pela força da nossa carne, mas através da obediência radical e da confiança inabalável em Teus métodos soberanos. Josué, capítulo 6, e versículos de 1 a 20. Tu és o Deus que fez o sol parar sobre Gibeão e a lua sobre o vale de Aijalon, demonstrando que até mesmo as leis da natureza se curvam ao Teu comando para cumprir o Teu propósito. Josué 10 e versículos de 12 a 13. Nós reconhecemos, portanto, a Tua soberania absoluta, meticulosa e amorosa sobre cada plano que traçamos, sobre cada projeto que iniciamos, sobre cada relacionamento que cultivamos e sobre cada circunstância impossível que enfrentaremos neste dia. Tu és o oleiro e nós somos o barro. Isaías 64 e versículo 8. Cada ideia criativa que surge em nossa mente, cada grama de força em nossos músculos, cada batida rítmica de nosso coração é um testemunho incessante da Tua graça sustentadora. Sem Ti,
nada somos e nada podemos fazer. Tu és o Deus que conhece o fim desde o começo, o Alfa e o Ômega, aquele cujo propósito prevalece sobre a infinidade de planos que pulsam no coração humano, pois, como declara a tua palavra infalível, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19 e versículo 21. E é neste propósito perfeito, sábio e bom que desejamos crer, repousar e nos mover. Contudo, ó Pai de amor, com a mesma sinceridade com que te adoramos, nós confessamos a nossa fraqueza e a nossa vacilação. Em nossos corações reside um campo de batalha. É o campo de batalha onde a verdade da tua palavra luta contra a evidência dos nossos sentidos. É o lugar onde a fé e a dúvida travam uma guerra incessante. Nós nos ajoelhamos diante de ti e ecoamos o clamor daquele pai desesperado que diante de Jesus proferiu a oração mais honesta e humana de todas. Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Sim, Senhor, nós cremos. Cremos na tua existência, no teu poder, no teu amor revelado em Cristo, mas ao mesmo tempo lutamos contra a incredulidade. Uma incredulidade sutil que se disfarça de prudência, de realismo, de pés no chão. Uma incredulidade que é alimentada pelas decepções do passado, pelas feridas não curadas, pelas orações que, em nossa perspectiva limitada, parecem não terem sido respondidas. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que, como Tomé, exigimos ver para crer, esquecendo da bem-aventurança que tu mesmo declaraste. Bem-aventurados os que não viram e creram, João 20 e 29. Perdoa-nos pelas vezes em que, como Pedro, começamos a andar sobre as águas da obediência, mas ao repararmos na força do vento e na fúria das ondas, tiramos os olhos de ti e começamos a afundar no mar do medo. Mateus 14, versículos de 28 a 31. Perdoa-nos pelas vezes em que, como os israelitas no deserto, murmuramos diante da escassez momentânea, esquecendo do maná de ontem e do teu poder de fazer brotar a água da rocha. Perdoa-nos por construirmos altares à nossa própria lógica e sacrificarmos neles as tuas promessas. Confessamos que, muitas vezes, nossas orações são mais uma expressão de nosso desespero do que uma declaração de nossa fé. Por isso, clamamos, ajuda-nos em nossa incredulidade. Envia o teu Espírito Santo para realizar em nós uma cirurgia espiritual. Que ele use a sua espada, que é a tua palavra, para extirpar de nós os tumores da dúvida cínica, do medo paralisante e da autossuficiência orgulhosa. Que o Espírito Santo ilumine os olhos do nosso entendimento, para que compreendamos a esperança da nossa vocação, as riquezas da glória da tua herança nos santos e a suprema grandeza do teu poder para conosco, os que cremos, segundo a eficácia da tua força. Que nossa fé não seja uma construção frágil da nossa mente positiva, mas um dom sobrenatural, nascido e nutrido pelo Espírito de Deus. Uma fé que não nega a realidade dos problemas, mas que se recusa a ser intimidada por eles, pois enxerga uma realidade superior, a do teu reino e da tua soberania. Neste dia, escolhemos conscientemente edificar nossa vida sobre a rocha da tua palavra, pois tu disseste que o céu e a terra passarão, mas as tuas palavras jamais passarão. Mateus 24, 35. E a tua palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Então nós nos abrimos para ouvir. Queremos que a tua voz seja mais alta do que a voz da ansiedade, mais convincente do que a voz da mídia, mais poderosa do que a voz do extrato bancário. Queremos meditar em tuas promessas dia e noite, para que elas se tornem mais reais para nós do que os nossos próprios problemas. E é com base nessas promessas que ousamos orar. Oramos, em primeiro lugar, por uma fé que transforma nosso caráter à imagem de Cristo, crendo que tudo é possível a quem crer. Senhor, a maior de todas as impossibilidades humanas é a nossa própria transformação interior. Somos propensos ao egoísmo, à impaciência, ao orgulho e a tantos outros males que militam contra a nossa alma. Por nossas próprias forças é impossível mudar.
mas nós cremos na tua promessa de que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Nós cremos que o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, pode e deve florescer em nós. Pela fé, pedimos que tu operes este milagre contínuo em nós, que o nosso eu seja crucificado com Cristo, para que não mais vivamos nós, mas Cristo viva em nós. Que a vida que agora vivemos na carne, a vivamos na fé do Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Gálatas 2:20. Que hoje, pela fé, possamos perdoar o imperdoável, amar o que não é amável e ter paz em meio ao caos. Não pela nossa capacidade, mas pelo teu poder que opera em nós. Cremos que é possível viver em santidade e pureza neste mundo corrompido. Cremos que é possível ter a mente de Cristo e enxergar as pessoas e as circunstâncias através dos teus olhos. Oramos, em segundo lugar, por uma fé que desata a tua provisão sobrenatural em todas as áreas de nossa vida, crendo que tudo é possível a quem crê. Pai, tu és Yahweh Jiré, o Deus da nossa provisão. Tu vestes os lírios do campo com uma glória que Salomão jamais conheceu e alimentas as aves do céu que não semeiam nem ceifam. Mateus 6, 26-30. Nós cremos que o teu cuidado por nós, teus filhos, é infinitamente maior. Perdoa-nos quando a ansiedade sobre o futuro nos rouba a paz do presente. Perdoa-nos por confiarmos mais em nossos empregos, em nossas economias ou em nossa capacidade de planejar do que em Ti, a fonte de todos os recursos. Hoje, pela fé, entregamos a Ti nossas finanças, nossa carreira, nosso sustento e o futuro de nossa família. Nós nos recusamos a operar sobre o espírito de miséria e medo e escolhemos operar sobre a unção da fé e da confiança na Tua abundância. Cremos na Tua promessa de que podemos buscar primeiro o Teu reino e a Tua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Cremos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios 3, 20. Declaramos pela fé que as janelas do céu se abrem sobre nós, não apenas para a provisão material, mas para a provisão de sabedoria para tomar decisões, de oportunidades para avançar, de criatividade para solucionar problemas e de graça para sermos generosos com outros. Que a nossa vida seja um canal da Tua provisão e não um reservatório de medo. Oramos em terceiro e último lugar para que sejamos vencedores nas batalhas espirituais e nos desafios inesperados a usarmos a fé como nosso escudo. Pai, sabemos que a vida é um campo de batalha espiritual. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6, 12. Além dos desafios planejados, existem os ataques súbitos, as crises inesperadas, as más notícias que chegam sem aviso, os acidentes que tentam nos paralisar. É ali que o inimigo, o pai da mentira, o acusador dos irmãos, tenta nos desestabilizar com seus dardos inflamados de dúvida, medo, confusão e desespero, sussurrando em nossa mente a sua antiga e venenosa mentira. É impossível. Em nome de Jesus, nome que está acima de todo nome, nós nos recusamos a ser vítimas dessas mentiras. Nós fixamos nossa mente e nosso coração em Ti, nossa torre forte,
nosso refúgio e fortaleza, o Deus do impossível. Nós não somos alvos desamparados esperando o próximo ataque. Nós somos soldados do exército do Deus vivo, equipados com uma armadura celestial. Nós temos a arma defensiva mais poderosa, como nos garante a tua palavra em Efésios 6,16. Além de tudo isso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Senhor, nós reconhecemos com humildade e contrição que muitas vezes deixamos esse escudo no chão. Permitimos que as setas da dúvida penetrem em nossa mente e inflamem nosso coração com ansiedade. Confessamos que damos ouvidos mais à voz sibilante do inimigo do que à voz firme e amorosa do bom pastor. Perdoa-nos. Hoje, neste exato momento, pela graça que nos capacita e pela fé que tu mesmo nos dás, nós levantamos o escudo da fé, não como um ato de desespero, mas como uma proclamação de vitória. Treina nossas mãos para a batalha e nossos dedos para a guerra espiritual. Salmo 144, 1. Ajuda-nos a entender profundamente que o escudo da fé não é um sentimento passageiro, mas uma decisão deliberada, uma postura de combate, uma ação de acreditar no que tu disseste, apesar do que sentimos, vemos ou ouvimos. É a escolha de alinhar nossa perspectiva com a tua verdade eterna. Quando a seta inflamada da enfermidade vier, com seu diagnóstico assustador e com seus sintomas dolorosos, nós levantaremos o escudo da fé e declararemos em voz alta: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. 1 Pedro 2:24, ecoando Isaías 53:5. Nós não declaramos a existência da doença, mas negamos o seu direito de reinar sobre nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Quando a seta da escassez vier, com suas contas a pagar e as suas pressões financeiras, nós levantaremos o escudo da fé e declararemos com confiança: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. E também: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23. Quando a seta do medo sobre o futuro incerto vier, com suas projeções de desastre e fracasso, nós levantaremos o escudo da fé e declararemos com firmeza: eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Quando a seta da acusação sobre pecados passados vier, trazendo a vergonha e a culpa que Cristo já levou na cruz, nós levantaremos o escudo da fé e declararemos com autoridade: agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. E mais, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. O sangue de Jesus nos purificou e o acusador não tem mais poder legal sobre nós. Quando a seta da confusão mental e da ansiedade vier, tentando tumultuar nossos pensamentos e roubar nossa paz, nós levantaremos o escudo da fé e declararemos: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. Pai, capacita-nos a sermos guerreiros de fé, vigilantes e sóbrios, sabendo que o nosso adversário anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Que o Teu Espírito Santo seja nosso sentinela, que nos alerte para as emboscadas e os ataques do inimigo, e nos lembre instantaneamente da verdade específica da Tua palavra para contra-atacar e extinguir cada dardo.
Que a nossa boca não seja usada para descrever o tamanho do ataque ou a força da tempestade, mas para proclamar o tamanho do nosso Deus e a certeza inabalável da nossa vitória em Cristo. Que hoje cada tentação de desânimo, cada pensamento de derrota, cada palavra de pessimismo, cada sussurro de desistência seja imediatamente apagado pelo poder intransponível do escudo da fé. Que possamos andar em uma atmosfera de fé, protegidos e seguros, não porque somos invulneráveis em nós mesmos, mas porque nosso protetor é invencível e nossa fé está firmada nele, a rocha eterna. Declaramos em nome de Jesus que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Declaramos que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10:4 e 5. Declaramos que hoje, pela fé, apagaremos todas, e não algumas, mas todas as setas inflamadas do maligno. Nós não apenas sobreviveremos ao dia de hoje, nós avançaremos no teu propósito, conquistando território para o teu reino, libertando cativos, curando os enfermos e proclamando o ano aceitável do Senhor, tudo para a glória do teu nome. Nós recebemos esta palavra, nós cremos nela e a viveremos, hoje e sempre, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Comandante. Amém e amém. Querido irmão e irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração, mas a oportunidade de viver pela fé, onde tudo se torna possível, está disponível para nós a cada momento do dia. Eu gostaria de encorajá-lo a selar esta verdade em seu coração. Compartilhe nos comentários qual montanha, qual impossibilidade você está apresentando a Deus hoje, crendo no poder dele para agir. Se você tem um pedido de oração para uma situação que parece impossível, deixe nos comentários. Vamos, como comunidade, crer uns pelos outros para que vejamos o poder do Deus do impossível se manifestar. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora e junte-se a esta comunidade de fé que está aprendendo a lutar a partir da vitória que já temos em Cristo. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está vivendo desanimado ou enfrentando uma grande batalha e precisa ser lembrado de que, para quem crer, tudo é possível. Agora, eu gostaria de finalizar com uma bênção profética para o seu dia baseada na verdade que declaramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, o amor de Deus Pai, para quem nada é impossível, e a comunhão do Espírito Santo que gera fé em nossos corações e libera o poder de Deus em nós, sejam com todos vocês. Que o Deus do impossível capacite a sua fé neste dia, que Ele abra seus olhos espirituais para ver as possibilidades onde outros veem apenas obstáculos, que Ele te dê a coragem de orar orações ousadas e a perseverança para crer até que o milagre aconteça. Que Ele conceda o desejo do teu coração e cumpra todos os teus planos segundo a vontade dEle, e que você caminhe neste dia na confiança e no poder que só aqueles que sabem que, para quem crer, tudo é possível, podem conhecer. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, não deixem de ouvir as outras orações em nosso canal, que podem edificar a sua vida. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe essa oração com seus amigos e familiares para que sejam também abençoados por Deus.